Paz, meus queridos, Matheus Nunes aqui, trazendo essa mensagem para você. Hoje nós vamos falar sobre um versículo bíblico muito importante, que nos alerta sobre que temos que ficar sóbrios e vigilantes, porque o diabo está sempre buscando oportunidade para nos tragar. Então já vai abrindo comigo a palavra de Deus em 1 Pedro 5,8, e lá está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E por que Pedro faz uma analogia entre o inimigo e o leão? Bom, vou te explicar. Quando Pedro está falando isso, ele está se referindo a Jesus, que é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, o nosso rei. Pareceu confuso? Calma que eu ainda não terminei a explicação. Lá em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo escreve: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então o inimigo, ele se disfarça para nos enganar. E Pedro nos alerta para que sejamos atentos a tudo, para que não sejamos enganados. Pedro utilizou a analogia do leão para enfatizar a importância de termos discernimento ao avaliar as circunstâncias. Ele alerta que muitas vezes aquilo que parece ser uma bênção vindo de Deus pode ser uma armadilha do inimigo que busca oportunidades para agir em nossas vidas. Mas o inimigo, ele só pode ter acesso a áreas das nossas vidas em que permitimos uma brecha. Mas eu quero te ajudar. Vamos aprender juntos 3 passos para se manter vigilante e não dar essa brecha para o inimigo. O primeiro passo que devemos dar é a oração, pois a oração é um diálogo com Deus. Não é algo religioso, é da sua maneira e do seu jeito de falar com o Pai. Em qualquer lugar que estamos, podemos ter acesso ao Pai e conversar diariamente com Ele. Lembrando que a oração é uma conversa entre nós e o nosso Deus. Não é um monólogo onde só você fala e não dá tempo para que Deus responda, né? Porque muitos relatos falam: eu fiquei orando durante 30 minutos e não obtive resposta e não sei o que, não sei o que. Mas eu te faço uma pergunta: o que você fez após essa oração? Você dormiu? Você foi assistir um filme? Foi se distrair? Que tempo você deu para Deus para Ele te dar o acesso, para Ele te dar a resposta? Então, quando a gente ora a Deus, nós devemos evitar as distrações. Buscar sempre estar sensível ao que Ele quer nos dizer. Somente assim poderemos ter uma comunicação saudável e efetiva com o Pai, e realmente entender o que vem de Deus ou não. Segundo passo, princípios. Primeiro vamos entender o que são princípios. Bom, são leis fundamentais que orientam e regem determinado comportamento. Eles são baseados em valores, crenças e são considerados fundamentais para as tomadas de decisão de cada indivíduo, pois esses princípios eles são imutáveis e eternos, ou seja, nunca mudam ao longo do tempo. Vou trazer um exemplo. O princípio de honrar pai e mãe. Ele sempre foi valorizado e considerado correto ao longo da história da humanidade, e continua sendo até hoje. Só que esse princípio bíblico, ele não diz para que temos que honrar pai e mãe que são bons conosco. Ele diz que devemos honrar pai e mãe, independente daquilo que vivemos, independente se nossos pais são bons ou são ruins. Então o princípio, ele não muda de acordo com aquilo que vivemos. O princípio, ele é eterno. E cada princípio é como uma barreira protetora que nos ajuda a manter nossa vida em harmonia com a vontade de Deus e nos protege contra as ciladas do inimigo. Quando violamos um princípio, estamos criando uma brecha nessa proteção que temos em Deus e deixamos espaço para o inimigo agir em nossas vidas. Terceiro passo é a Bíblia. Ela tem sido considerada por muitos como um manual de vida. Assim, quando compramos um produto e precisamos ler o manual para aprender a usá-lo, é assim com a Bíblia, pois ela contém ensinamentos valiosos que nos ajudam a lidar com as dificuldades da vida. Por isso, quando Deus nos criou, Ele deixou esses importantes ensinamentos escritos por pessoas que também passaram por dificuldades na vida. E hoje podemos nos inspirar nessas pessoas e poder entender aquilo que Deus quer nos mostrar através da sua palavra. A Bíblia contém toda a sabedoria e conhecimento que precisamos para viver uma vida plena. Antes de concluir essa mensagem, já indico você a se inscrever nesse canal, para não perder nenhuma mensagem de Deus, amém? Não vai perdendo tempo nenhum, já vai se inscrevendo. E eu também peço a sua ajuda para não deixar ninguém mais dar brecha para o inimigo. E como você pode fazer isso? Você pode curtir e comentar esse vídeo para que o YouTube entenda a relevância e a importância e entregue para mais pessoas. E eles recebam essa mensagem no coração delas, amém? Então, concluindo essa mensagem, sejamos vigilantes e atentos para não cair nas ciladas do inimigo. Que possamos viver sob uma direção de Deus,
escolhendo sempre os caminhos que Ele preparou para nós. É importante manter uma comunicação direta com o Pai, a todo momento, e ter maturidade espiritual para não ferir nenhum princípio estabelecido por Ele. A Bíblia deve ser o nosso manual de vida, servindo como fonte de instrução em momentos de dúvida e dificuldade. Devemos nos apegar à palavra de Deus para obter sabedoria e orientação, pois ela contém os ensinamentos que precisamos e vão nos ajudar a alcançar a vida plena e abundante, pois Deus tem reservado tudo isso para nós, amém? Espero que tenham gostado dessa mensagem e nunca se esqueçam, Deus Pai está on, amém!